Ando aqui. A gente chega aqui e fica se arrumando, né? É, Ao vivo. então, impossível não, né? Impossível não se arrumar. É verdade. Tudo bem, Mari? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Eu tô tipo Feliz de você hoje. Saí de uma live, entrei em outra. ah, Estamos... estamos conectados, né, o tempo todo agora. É mesmo. Todo mundo conectado. Que bom receber você aqui, né? Eu fico Também, muito estou feliz de estar feliz. aqui com Ainda vocês de mais novo. com esse tema maravilhoso, Ordens da Ajuda, aprender um pouquinho mais com você. Você que é uma profissional da ajuda maravilhosa, que eu amo. Ah, gratidão. Todos nós somos, né? Todos nós somos ajudantes. E Estamos a isso que é, serviço, né, Fabi? estamos a serviço. A gente Verdade. precisa, às vezes, ajustar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e aí a gente vai, Sim, né? sim. É É verdade. um tema que eu adoro falar, né? E cada dia a gente aprende um pouquinho mais, porque as ordens da ajuda, assim, como todos esses ensinamentos que o Bert traz, né, os princípios sistêmicos, é algo que a gente vive no dia a dia. E, e, e todos os dias a gente se pega, principalmente nas ordens da ajuda. Então É, você fala, opa, em que lugar que eu estou neste momento? Né? Para quem isso está sendo direcionado? Quem exatamente. realmente eu quero ajudar? Qual é a minha intenção com essa ajuda? Não, essa é E ótima. Qual é a minha intenção? É ótimo. Eu viro e é, mexe, eu fico assim. Será que eu estou me ajudando ou estou ajudando alguém? Né? Porque a gente se pega nisso tudo, porque a gente trabalha muito a questão da empatia, a questão da escuta, a gente do não julgamento. Isso a gente trabalha muito e todos os dias, né? Agora, a questão da intenção é uma das coisas da ordem da ajuda que, se você parar para pensar sobre ela, todas as vezes que você vai fazer algo por alguém, né? Muitas vezes você dá um passinho para trás. Porque muitas vezes é para você mesma, né? É uma questão até de ego, de se colocar nesse lugar onde você vai meio que virar um holofote, todos os holofotes vão virar para você. sim, E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Na nossa sim, profissão, principalmente, porque muitas vezes aquilo que o cliente quer tá em um lugar e aí a gente dá um passinho a mais só para, ai, nossa, vou inflar meu ego aqui para falar sobre que eu sou a advogada que conseguiu algo, né? é. Então a gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso. Eu acho que é importante, assim, hoje a gente falar, né, um pouco nessa live, porque a gente tem falado muito sobre ordens da ajuda, voltada para a advocacia, mas é importante a gente falar das ordens como um todo, sabe, Mari? Para que as pessoas entendam o que isso significa. Eu vejo assim, quando a gente vem por pensamento sistêmico, vem para ampliar a nossa consciência a respeito de tudo isso que está à nossa volta, as leituras que a gente tem dos livros do Bert num determinado momento, quando você lê, você fala, o que é isso, né? E você não entende, às vezes precisa ler várias vezes, não entende. Às vezes aquilo que você leu hoje, você vai entender daqui a um ano. E as ordens da ajuda, elas entram nisso. Entender o que é realmente quando ele fala desse ajudar. Significa que a gente não vai mais ajudar pessoas, que agora É, tem um protocolo de ajudar pessoas. E aí eu vejo, né, quando a gente entra nesse movimento, lógico, todo mundo está aprendendo e algumas pessoas falam: ah, não, agora eu aprendi com o Bert que eu não vou mais ajudar ninguém. coitado Aí, do Beth. aí eu ouvi Não isso um foi dia, eu falei bem isso que eu assim, quis dizer. eu acho assim, não foi bem isso que ele falou, na verdade. E ele traz isso no começo do livro das Ordens da Ajuda dele, que é fantástico. Ele fala assim: as ordens, o ajudar faz parte do ser humano, da natureza do ser humano. E nós necessitamos da ajuda para que nós possamos sobreviver. Sim. Agora, essa ajuda é que pode ser feita de uma forma diferente, né? Ela é
extremamente importante, é a lei dos relacionamentos. Aquele que não ajuda, aquele que também não sabe receber ajuda, ele fala no começo do livro, ele definha. É? A pessoa que se sente maior, porque se ela também sente que ela não precisa de ajuda, em que lugar que ela está? Para onde está olhando o amor dela? E aquele que acredita que pode fazer mais pelo outro, em que lugar ele está? Sim. Então é muito bonito ver essas ordens da ajuda, isso tudo atuando. E Você sabe que entender que elas estão a serviço da compensação. Então, assim, a ajuda, ela está ligada com o dar e receber sim. das relações humanas. Né? Então, assim, é preciso entender onde que entra esse equilíbrio. Fala, Mário. Eu vejo quando a gente está falando de ordens da ajuda e quando você falou assim, a gente lê o livro do Bert, às vezes a gente tem que ler uma, duas e vai fazer sentido só lá para frente, né? E quando a gente percebe isso e percebe o que faz sentido naquele momento. Eu estava conversando esses Sim, dias sobre aquele livro Ordens do Amor dele, né? E eu falei assim, gente, eu já li 3 vezes esse livro. E todas as vezes que eu li, não só pela dificuldade de entender tudo aquilo que ele estava trazendo, mas também pelo momento que eu vivia, né? sim, Pelo momento que eu estava vivendo naquele momento, os entendimentos eram totalmente diferentes, né? sim. E Com eu tenho certeza. mania de ler com um post-it do lado, né? E eu vou Uhum. lendo e vou marcando aquilo que faz sentido para mim e vou colocando ali. E aí eu olhava o post-it e eu falava assim, gente, mas como é que eu entendi isso? Né? Como é que eu entendi isso, né? E a última vez que eu li num grupo de estudo, né? Sim. Então, as coisas foram dando outros significados maiores ainda. Né? Então, cada vez que a gente lê o livro do Bert, as pessoas falam assim: ai, me indica um livro para eu ler do Bert, porque eu quero começar nessa caminhada sistêmica. Tá, mas o livro do Bert, eles são tão difíceis de ler sozinha, né? Que eu falo assim: vem participar do grupo de estudo, porque eu acho que quando a gente lê em conjunto, né, Sim. essas ideias não se perdem. Né? E aí não Sim. surge esse tipo de ideia, tipo assim, então não vou mais ajudar ninguém, né? Se a pessoa É me isso. pedir mais ajuda, eu não ajudo ninguém, né? Eu tenho que esperar a pessoa pedir, né? Então, eu lembro muito que quando eu tive essa aula, né, da Ordens da Ajuda no curso de formação, ele falou assim, acho que foi o Luciano, que falou que estava num hotel e uma alemã, acho que era uma professora alemã, ela escorregou e ele foi ajudar e ela falou, é a primeira ordem da ajuda, só me ajuda se É, pedir, né? é. Alguma coisa assim. E eu falava assim, nossa, né? Eu deslumbrada com aquilo tudo. E eu sempre fui uma pessoa, não só pela profissão que eu escolhi, de ajudar as pessoas, mas eu sempre fui uma pessoa muito solista. Tipo, alguém tem uma televisão para trazer para a escola? Tipo, eu era a primeira a levantar a mão porque eu queria ajudar todo mundo, né? Eu queria ajudar o professor, eu queria ajudar os coleguinhas. Então, as ordens da ajuda vieram para mim num momento muito especial, né? Onde eu também não sabia receber ajuda. Eu Uhum. não sabia, porque toda ajuda que me vinha, eu ouvia como, eu vou ficar devendo para essa pessoa, sabe? Eu vou ficar em dívida com essa pessoa. E aí eu falava assim, e aí quando eu fui estudar sobre ordens da ajuda, eu falei assim, bom, quem tá fora do lugar aqui sou eu, né? E É. essas pessoas todas querendo me ajudar, querendo que eu olhasse de forma diferente as coisas que estavam acontecendo, e eu na retaguarda, né? Eu não sei. Então, eu não só não sabia ajudar, como eu também não sabia receber. E isso é importante, Uhum. né, Fabi? É muito interessante isso que você está falando. Antes eu quero falar um oi aqui. Eu vi que a Clara entrou, Clara mandou um beijo, entrou, eu vi. falou oi.
duas queridas, Clara, gratidão. A Clara, eu falo que ela é uma grande mestra para Não, nós, né? Ela é uma a pessoa Clara foi muito incrível. importante. Na minha formação, ela foi muito importante. Muito importante. Eu já contei para você, né, que a Clara foi a gente aprendendo sobre bonecos, né, constelação individual, e a gente que estava na mesa ali trocando ideias, isso aqui. E quando a gente falou da criança interior, não foi? Lá na comissão. Sim. E, e ela que falou: pegue essa bonequinha, pegue essa carta, leve para você e coloque isso, cuide dela, né? Você Uhum. agora tem essa possibilidade de cuidar dela. Então é lindo. Ah, A Clara é é. maravilhosa. Minha Também mãe, te ó, amo, é Clara. fã da Clara. Beijo, te amo. Então, assim, a gente estava falando das ordens e o quanto que é importante a gente entender essa ajuda. E, ao mesmo tempo, a gente percebe como isso está a serviço da relação de troca. Né? Ao mesmo tempo, quando a gente ajuda, existe também no outro um sentimento de que ele tem que compensar aquela ajuda. Sim. Então, eu faço algo para alguém com que pode ter uma intenção por trás, e o outro automaticamente se sente em dívida para comigo e ele quer retribuir aquela ajuda. Mas o que acontece quando eu sou uma pessoa que também só sei ajudar e não sei receber, e o outro só sabe receber e também não sabe compensar, né? Devolver essa ajuda? Então, a gente percebe que aí começam os desequilíbrios nas relações. Aquela pessoa que não consegue ajudar, retribuir para o outro, ele se sente o quê? Pesado. Então, eu percebo assim, quando a gente ajuda as pessoas e sem olhar para aquela nossa intenção real, e a gente não aceita que o outro retribua, isso gera um conflito. A outra pessoa vai embora com raiva. Então, pensa o seguinte, eu estava na turma de formação agora no último módulo, e aí a pessoa estava falando que ela ajudou uma pessoa e fez um trabalho para ela, só que essa pessoa, ela via, e era uma advogada, ela via nitidamente, quer dizer, ela via nitidamente, conforme os filtros dela, que aquela pessoa não tinha condições de retribuir aquilo que ela iria fazer. Nesse momento, a profissional fez o quê? Ela fez com que o outro se sentisse menor, ela julgou por aquilo que ela achava que era a realidade, e aquela outra pessoa se sentiu menor mesmo, ela sente que não tem capacidade. Ela fez o trabalho para essa pessoa e disse assim: você não precisa me pagar. A outra pessoa, que já estava se sentindo em dívida, porque aquilo que ela tinha feito era muito grande, o que ela fez? O que ela poderia retribuir? Ela fez coisas simples, que eram coisas que ela fazia manualmente, que eram panos de prato e tudo mais. E ela vendia esses panos de prato, né? E foi levar para ela de presente. O que ela fez? Ela disse para ela: eu não quero o presente. Porque eu sei que você vende e para você vai te fazer falta. Então eu não quero receber para que você não fique desfalcada para você vender. Essa pessoa ficou com mais raiva dela ainda. Porque aquilo era o que ela tinha para dar naquele momento, era o que ela tinha para retribuir naquele momento. E a outra pessoa, com um movimento interno de também só saber ajudar, não saber receber, e também não olhar para o outro realmente com a força que ele tem, ela simplesmente cortou um laço de relação. Ali ela realmente rompeu. E aí ela disse assim: essa pessoa tem raiva de mim até hoje. Aí nós fizemos uma dinâmica, né, dela entender, e aí quem estiver assistindo a gente pode fazer isso. Olhar para você numa relação com a outra pessoa em que a outra pessoa sentiu raiva porque você deu algo para ela. E aí perceba o que está atrás dessa sua intenção de ajuda. E eu falo assim, é a intenção por trás da intenção. Né? Qual que é o meu real motivo de querer ajudar aquela pessoa? Para quem eu estou olhando, né, naquele momento? E aí eu falei para ela,
Agora, perceba como ela se sente quando você está ajudando. E perceba também como teria sido diferente a relação se você tivesse aceitado o presente. E aí ela volta para os pais dela. E ela diz assim, realmente, eu não aprendi a receber. Eu aprendi a fazer, porque na minha família a gente tinha que fazer pelos outros. E eu não podia receber, era algo que eu não podia fazer. Eu sentia que eu me sentia culpada em receber algo. Então, são dinâmicas, milhares de dinâmicas que a gente vê em relação às ordens da ajuda, que são fantásticas, se a gente começa a perceber o real motivo desse fazer. E o quanto isso interfere na nossa vida, na relação com as pessoas. Às vezes eu falo assim, nossa, por que será que essa pessoa está assim comigo? Eu fiz tanto por ela, mas eu fiz em qual proporção? Eu acho que você já deve ter visto na aula, eu acho que eu comentei isso, não sei se na sua turma, mas a gente tem um hábito, quando de pessoas que trabalham nas nossas casas, né, que nos ajudam em casa e tal, a gente faz um limpa no nosso armário, não é? Eu E aí lembro. a gente pega uma sacola e a gente fala assim, olha, tá aqui a sacola, né? Tá aqui, ó, tô te dando, tô te ajudando, tô te dando um presente. Na verdade, nós estamos transferindo algo que a gente não quer mais, uma responsabilidade para o outro, para que ele faça algo com aquilo que a gente não sabe o que fazer. E a gente nem perguntou para o outro se ele quer. E às vezes a gente arruma um problema para outra pessoa, porque ela nem tem aonde colocar isso. Então a gente tem que perguntar: olha, isso serve para você? Você quer? Porque Exatamente. ela também assume a responsabilidade de tomar aquilo para ela. Peraí, eu aceitei. Aí agora, ok. Eu tinha a minha intenção e eu também olho para a minha intenção. Ah, eu não quero mais isso. Mas olho também sem culpa. Porque quando eu transfiro, eu dou algo a alguém que eu não quero, com a intenção apenas de me livrar daquilo, a minha intenção também vai com culpa, Sim. né? Então, as. É muito essa relação da ajuda, a gente fala da questão do profissional da ajuda, mas ela está muito presente no nosso dia a dia, né? Eu falo que nesse tempo de pandemia que a gente está vivendo, esse equilíbrio das relações dentro de casa em relação a ajudar, a poder ajudar, é muito importante. No começo, eu lembro que algumas discussões aqui em casa, alguns conflitos, era justamente porque eu criava expectativa que o outro fizesse. Então, a gente, você imagina, as crianças estão com 10 e 15 anos. E aí eu crio uma expectativa em cima deles que eles, assim, sempre tiveram empregada. E aí, de repente, a gente está sem, né? Por causa disso tudo. E aí eu crio expectativa assim, eles vão levantar e vão arrumar a cama deles, né? É uma coisa básica, né? E aí não acontece, né? A cama não arruma, não tá, continua É, lá bagunçado. E aí muitas vezes a gente passa por cima de conversar e de falar, olha, como a gente está nesse tempo, tal, cada um vai ter que fazer uma coisa. E a gente já começa o conflito, a gente já começa a brigar, porque a gente criou dentro da gente expectativas em relação ao outro que ele pudesse atender e não atende. Só que essas expectativas, isso tudo que foi criado foi meu, da minha cabeça, né? A questão das ordens da ajuda, a mesma coisa. Então, eu ouvi esses dias falando assim, a pessoa chega para você e te conta que ela tá meio sem dinheiro, né? Aí ela não te pediu dinheiro. Ela só falou que ela estava passando por um momento difícil. E quantas pessoas agora estão passando por esse momento? Um monte. E aí ela te conta, olha, eu tô passando dificuldade, não sei o que e tal. Te conta. E aí você vai lá e faz o quê? Ah, eu vou pegar então o dinheiro e te emprestar. Mas ela não te pediu.
né? E aí já entra nessa relação de ajuda de uma maneira desequilibrada, né, Fabi? Já entra de uma maneira desequilibrada, onde ela vai se sentir o que você falou, menor, ela vai se sentir, talvez ela não preserve toda a dignidade que ela tenha nesse momento, porque você foi lá e fez por ela sem ela ao menos ter pedido. Sabe o que é legal de você falar isso? Eu gosto de, sabe que eu gosto de ampliar um pouquinho, né? E aí olhamos também para essa pessoa que talvez não saiba pedir ajuda. E a forma como ela ajuda te induz a você ajudar. Sim, Então, perceba que assim, nós atraímos as relações que nós precisamos para a gente aprender. sim, Essa pessoa, ela tem, e aí ela tem uma forma também de se comunicar que demonstra a necessidade dela e que inconscientemente, já que o outro também tem essa necessidade de ajudar, vai lá, faz essa ajuda. Então, assim, é muito importante a gente entender essas leis dos relacionamentos, entender os contextos, compreender até que ponto eu posso, até que ponto eu não posso. E a gente pode entrar aqui, né? A primeira lei aqui, dar aquilo que eu posso, nos limites do que eu posso e do que eu tenho. sim, Porque, imagina, se essa pessoa, né, diz que está em dificuldade e ela precisa, diz que ela precisa de dinheiro. Naquele momento, e vamos pensar nesse contexto que nós estamos vivendo hoje, em que as pessoas não estão, né, pelo menos a maioria, com tantos valores disponíveis para ajudar em termos, né, financeiros. Mas, da forma como aquela pessoa fala, eu aqui, que sou um ajudador, também me sinto culpado por ter, sim, sim. né? Mas naquele momento eu não posso dar, porque talvez isso daqui comprometa a minha própria sobrevivência. Mas o que eu faço? O meu sentimento de culpa também faz com que eu queira ajudar essa pessoa. E aí eu dou para ela aquilo que eu não tenho e aquilo que eu não posso, que está fora dos meus limites de ajudar. Entende? E às vezes eu quero que essa pessoa me dê algo que ela também não pode me dar. Porque imagina se eu quero que esta pessoa depois me retribua ou que ela reconheça a importância daquilo que eu fiz. E aí entram os nossos jogos, né, mentais né? E aí essa pessoa não retribui. O que acontece? Eu posso me tornar um algoz dela. Sim, Então, é tudo isso que a gente fala das leis sistêmicas, a gente pode perceber que elas atuam em conjunto. Então, a gente está falando aqui de ordens da ajuda, mas ao mesmo tempo estamos falando dos princípios sistêmicos atuando em conjunto, estamos sim. falando dos conceitos de vítima, de algoz, né, de culpa, de inocência. E é isso que eu acho que é o fantástico, né, desse O Bert, eu entender. percebo que, tanto nos livros do Bert, quanto quando nesses conceitos, né, que as pessoas olham como conceitos até fechados de tudo isso, eu percebo que um fala com o outro, né? Quando a gente fala de ordens da ajuda, a gente está falando de ordens do amor também. Né? Quando a gente fala de Sim, ordens do amor, a gente está falando de pertencimento, a gente está falando da base, né, do pensamento sistêmico, né? A gente fala de tudo ao mesmo tempo, né? Isso que é bonito de ver e como que eu vou falar? É aquilo que é a teoria sistêmica, né? sim, Então é tudo conectado, né? É tudo um depende do outro, um está em conexão com o outro diretamente. Então as ordens da ajuda não trabalham sozinhas, sem as ordens do amor, elas sim, trabalham conectadas, né? Com o exatamente. pensamento sistêmico, com as bases sistêmicas. Então tudo isso trabalha junto. Então, quando a gente está falando de as 5 ordens da ajuda, a gente também está falando de níveis de consciência, Sim, né? Porque a gente está falando do eu, a gente está falando do nós, a gente está falando de todas essas expectativas, a gente está falando de crenças limitantes também, a gente fala de tudo exatamente. isso ao mesmo tempo, né? Então, as pessoas falam assim, que nem eu falei, me indica um livro, né, para eu começar, né?
um vai puxando o outro, né? Não tem como você ler as ordens da ajuda, né? E falar assim, ah, mas eu não vou falar. Quando eu tô lembrando aqui, quando eu falei para as meninas da PUC que elas estão fazendo monografia, elas me procuram, elas falam assim, ah, eu queria falar sobre advocacia sistêmica. Tá bom. Então a gente vai falar sobre pensamento sistêmico, a gente vai falar sobre ordens do amor, a gente vai falar sobre ordens da ajuda, a gente vai fazer todo esse caminho, né? Ah, mas eu tenho que falar tudo isso? Tem. E tem que falar de constelação também? Tem que falar de Tem. constelação também, porque tá ali junto, né? Ela serve como base. Então, assim, hoje, Sim, lógico, a gente não define mais o direito sistêmico igual à constelação familiar. A gente não faz isso. sim, Mas, ao mesmo tempo, quando a gente fala de direito sistêmico, a gente tem que falar, porque veio junto. O Bert trouxe o que o Bert trouxe foi as constelações. sim, E né? se a gente fala Sim, de uma postura sistêmica em relação a tudo aquilo que o Bert nos ensinou, a gente fala também de constelação sistêmica. Mas aí sim, entra em outra questão, que é o que é constelação? Né? O que é constelação para você? O que é constelação para mim? Né? Qual o sentido de ordens do amor para você? Qual o sentido de ordens da ajuda para você? Então, tudo isso é muito conectado. Né? E quando eu escolhi até esse tema para falar, todos os temas das lives que eu estou fazendo estão muito ligados à questão da base. Porque as pessoas me falam sim, assim, tá, mas como tudo começa, né? Como que você. Qual é o passo que você dá? E aí eu falo, olha, a questão da postura em relação ao autoconhecimento, porque eu sim, acho que é uma das. A primeira, né? A questão do autoconhecimento. Então, assim, para eu me autoconhecer, qual foi o primeiro passo que eu dei? Ah, foi a questão da meditação. Fui atrás para eu sim, saber o estado presente. E aí eu fui desenvolvendo outras habilidades e outros saberes, fui atrás de outros saberes. E quando a gente chega em ordens da ajuda, a gente chega no movimento onde como é que eu vou me relacionar com o outro, né? E como é que eu vou prestar um serviço para o outro de uma forma eficiente e que eu não me emaranhe com o outro, porque eu acho que é o maior olhar, mas ao mesmo tempo a gente fala, a gente está a serviço e o outro está a sim, nosso serviço, né? Então esses sim. emaranhamentos acabam surgindo. É um monte de coisa, né, Eu Fabi? fico, eu fico feliz porque, olha, a Mari foi nossa aluna da primeira turma aqui da sociedade e, assim, eu fico muito feliz de ver vocês evoluindo e vocês também entendendo esses conceitos, né? Que é dessa forma mesmo. Não é uma coisa, não é algo fechado. Então, olhar, quando você fala assim, olhar para as ordens do amor. Qual é o nosso primeiro relacionamento com o mundo? É com os pais. Sim, Então, como eu vou entender o dar e o tomar na vida e o ajudar na vida se eu tenho dificuldade de entender os meus pais? E como eu olho para eles? Quem dos dois talvez eu quisesse ajudar também? Né? Quem era mais doador? Eu faço essa dinâmica que é assim: quem na sua família era mais, né, recebia, sabia receber mais, ou doava mais, ou existia mais equilíbrio? Né? Como era essa relação? Quando você olha para o dar, você está olhando para quem? Para o pai, para a mãe e para o receber. Você se sente mais confortável num lugar ou você se sente mais confortável em outro? você E aí sabe que você para. eu falei esses dias essa questão do pai, né, de olhar ordens de ajuda e eu reconhecer que eu não sabia receber ajuda, né, não sabia dar ajuda, isso já era fato para mim. Agora, que eu não sabia nem receber ajuda, era uma coisa desconhecida. Eu achei que era fácil me ajudar, que eu era uma pessoa fácil de me ajudar. Sim, E aí, uma vez eu estava em São Paulo fazendo curso, né? E aí eu
sentei, a gente estava sentado só, meu pai, minha mãe, meu irmão, e a gente estava conversando e eles falaram que eles iam me dar algo, né? E aí eu peguei e falei assim, naquele dia eu falei assim, eu não quero, né? E aí eles assustaram assim, porque geralmente eu aceitava, e aí eu peguei, eles fizeram assim, aí eu peguei e falei assim, eu comecei a chorar. Aí ele pegou e falou assim: o que está acontecendo? Aí eu falei assim: olha, todas as vezes que vocês me dão algo, a sensação que eu tenho é que tem uma maquininha registradora fazendo clim, 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 né? E que eu vou estar em dívida com vocês. E eu não quero estar em dívida com vocês. Aí eles olharam assim, tipo assim, como, né? E Aham. isso porque eu já estava no meio do curso, então eu já sabia da questão do equilíbrio, onde os pais dão e os filhos tomam, mas mesmo assim, a minha sensação ali era de em dívida. E aí eu peguei e falei assim, e a gente foi conversando, tal, e aí que eu percebi que eu não sabia receber. Eu não sabia receber ajuda, eu não sabia receber o que eles tinham para me dar. E muitas vezes eu me queixava que o que eles me davam talvez era pouco, né? E que a gente se queixa como criança, né? Que era pouco, se eu nem sabia tomar, né? Como é que eu me Sim, queixava de algo que eles estavam me dando se eu nem sabia tomar? Então, é o autoconhecimento aí e... Nossa, tá escuro aqui, eu vou acender a luz. Só um minutinho, Fabi. tá. Aí. E a gente fica nessa... Muitas vezes a gente está nessa posição de eu quero que o outro me dê mais, mas você nem sabe tomar, né? Como é que você Uhum. quer mais se você nem sabe? Então, a Clara falando, então, Exatamente, não saber receber como filho é estar no lugar de grande, isso mesmo, claro. Parece que eu estou ouvindo a vozinha da Clara falando isso aqui. E tem assim, a gente olha para essas possibilidades, é tão interessante porque nesse lugar, às vezes, como a Clara está falando, de grande, eu quero o quê? Devolver para os meus pais aquilo que eu recebi, que é a vida. Só que é tão grande a vida que a gente recebeu que a gente não tem como devolver para eles. E a gente sente culpa e a gente fica querendo ajudar. É igual aqueles filhos, né? Os filhos não vão para suas vidas, ficam ali no convivem com os pais a vida inteira, ou então ficam dizem assim, quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo, eu vou comprar uma casa para os meus pais, eu vou dar isso, eu vou dar aquilo. E ele não olha para a sua própria vida, ele fica preocupado com aquilo que ele tem que devolver para os pais. Né? E isso é muito pesado. São aqueles filhos, muitas vezes, como a Clara falou, de estar no lugar de grande, de que ele sente que ele tem que ser, que é uma criança que precisa crescer muito rápido e que ele sim, dá conta sozinho, não precisa da ajuda de ninguém. Né? Eu já sou grande nesse lugar, então não sim, preciso de ajuda. sim. Né? E a gente fica, eu vi aqui ela. A Carla está falando. Essa sensação eu tive tanto tempo de estar em dívida com eles e só me dei conta estudando as ordens e vi que de fato de querer retribuir eu estava me colocando acima deles. É isso mesmo. Exatamente. E aí perdemos Exatamente. a E essa força, era a exatamente. dinâmica mesmo, né? Depois a gente foi olhar, depois fui aprendendo e foi olhando para tudo isso, e a dinâmica que me colocava nesse lugar era justamente de eu estar lado a lado com a minha mãe, né? A Fabi sabe da história e as pessoas, a maioria das pessoas que estão me assistindo sabem da minha história, e era justamente isso, de me colocar exatamente como todas as vezes que eu aparecia na constelação, eu ainda aparecia assim, né? Tipo, abraçando Deixa que eu lá vou em cima fazer. ainda. Tipo, vem cá que eu cuido, né? É E essa verdade. dinâmica eu fui me colocando no meu lugar, me colocando, e ao mesmo tempo, eu falo que é sistêmico, porque ao mesmo tempo é tão bonito isso, né? Da questão do olhar sistêmico e da constelação, porque ao mesmo tempo
que não é só eu me colocar no meu lugar, né? Ela Uhum. também tinha que fazer um movimento para que ela se colocasse nesse lugar, porque muitas vezes as pessoas falam assim, tá, mas então tem um excluído aqui, a gente coloca ele ali e pronto, né? Ou a culpa é dele porque ele foi excluído, a culpa é do fulano. Na verdade, é um movimento sistêmico, é do sistema inteiro. O sistema inteiro se movimentou daquela forma para que eu assumisse aquele lugar e para que ela também Uhum. assumisse o lugar dela, né? Então a Sim. gente faz outros movimentos para que volte. É lindo isso, né? O amor a fluir de uma forma mais saudável, né? É. Então, para que as nossas relações, a minha relação com a minha mãe mudou muito por causa de tudo isso, porque a gente percebeu que a gente realmente estava emaranhada ali em lugares diferentes, em lugares que não eram os nossos. É. Ah, bom, eu adoro quando você fala isso, né? Porque eu falo, veio a Mari, veio o Gustavo, veio a mãe, né? Veio a Lu, né? Cada um numa turma diferente. E é muito bonito quando a gente vê a família vendo a mudança dos outros Fora a e também família que querendo foi participar. costumar, costela um, costela o outro, então todo É, mundo, né? e foi muito bonito, né? Eu adoro seu irmão, sua mãe, então nem se fala, porque a Lu é uma pessoa de muita luz, assim, muita consciência também, né? E ela é uma ajudadora, né? A gente fala, É, ela quer ajudar realmente, a gente sabe disso, né? é. Mas ela foi entendendo também no decorrer do tempo Eu que falo algumas. até essa nova missão que ela assumiu perante os meus primos, né? Depois que minha tia faleceu, é uma missão de ajuda de quem está ali, pronta, apta a ajudar, né? Então, a gente está fazendo um trabalho, eu e ela estamos fazendo um trabalho junto de, olha, se eu estiver fora do meu lugar, me avisa, né? Porque é uma vigilância constante, né, Fabi? A gente sabe disso, é um trabalho Sim, constante, porque quem esteve nesse lugar e quem esteve no outro lugar, para voltar é assim. É um instalar de é. dedo, você volta a fazer aquilo que já era hábito seu, né? E é tão bonito ó, isso que, né, esse trabalho que vocês estão fazendo, o quanto a sua mãe aceitou essa missão também, essa tarefa, né, de cuidar dos seus sobrinhos e se colocar ali entendendo, mas agora com uma consciência de que ela não é a mãe, né, de que Sim, eles têm, né, têm os seus pais e que eles foram, né, foram eles que geraram, mas que ela está ali a serviço do sistema para sobrevivência, para poder para manutenção deles, é muito bonito, é, né? Porque quando você se coloca, principalmente, e aí a gente olha como vai interligando. Se a gente fala das ordens da ajuda também em relação às pessoas que são adotadas, a gente percebe também o quanto que a gente se coloca numa posição, eu estou recebendo essas sim. crianças, né, para ajudá-las, né? Eu quero ajudá-las, mas em que lugar eu estou me colocando dentro desse papel de ajuda? Será que eu E estou qual num é a lugar de intenção, né? E melhor? aí a gente volta a falar da intenção. Exatamente. Qual é a intenção? O Bertatti tem um livro que é ótimo, que fala sobre adoção e justamente fala exatamente isso. Qual é a sua intenção? A primeira coisa, qual é a sua intenção em adotar, né? Qual é o Exatamente. movimento que você faz em relação a essas crianças? Né? Sim. Então, tudo isso é muito importante. Outra questão que eu gosto muito de exercitar nas ordens da ajuda é a questão de não julgar, né? Uhum. E esse não julgamento de uma forma de aceitar até aquilo que é, né? Porque muitas vezes a gente quer ajudar o outro da nossa maneira, do nosso ajudar, né? Então, talvez Exatamente. esse ajudar sem julgamento é muitas vezes um ajudar naquilo que ele quer. Então, do jeito que Uhum. ele quer, né? É escutar o outro e falar assim: o que você precisa, né? Do que você precisa?
Então, muitas vezes, a gente faz esse movimento, e eu estava falando agora há pouco sobre práticas colaborativas, e a gente estava falando justamente de empoderar o cliente, né? Colocá-lo no lugar do adulto e saber que aqui quem ajuda é o adulto e aí quem está recebendo ajuda é o adulto, né? E quando a gente faz isso sem julgamento, no aceitar aquilo que vem, né? É muitas vezes renunciar até mesmo a direitos que você sabe que a pessoa tem. Então, muitas vezes Uhum. o cliente chega para a gente e fala assim: eu quero isso, isso e isso. E aí você olha e você fala assim: mas espera aí, você tem direito a mais, né? E aí a pessoa falou assim: eu sei, mas eu não quero, eu quero isso, isso e isso. Não, mas espera aí, vamos conversar direito, porque isso é assim, isso é... E aí vai tendo um poder de convencimento em cima do outro para tentar convencer que a ajuda que ele precisa ou é muito maior, né? E E aí qual a nossa intenção, né? E qual a exato, nossa intenção também de querer que o outro. E quantas vezes a gente. Você tocou num ponto interessante, porque quantas vezes a gente chega na audiência e ele fala assim: não, mas eu não pedi isso, foi meu advogado que falou, né? E como será que o cliente se sente? E também o próprio profissional, né? Porque ele fez algo com intenção, né? Que podem ter diversas intenções, mas numa intenção de ajuda, que pode ser uma ajuda para o outro e para ele mesmo, né? Por aquilo que ele vai receber. E só que não era aquilo que o cliente queria. E às vezes os processos demoram mais por causa disso. Porque a gente está pedindo algo que o cliente não quer. eu acho que eu falo que essa ajuda, muitas vezes eu falo assim para o meu cliente. As pessoas falam assim: nossa, mas aí você não vai lutar pelos direitos dele? Eu falo assim: uma coisa é eu esclarecer a ele o que são os direitos dele. E outra coisa Sim. é ouvir da boca dele o que ele quer realmente em relação a esses direitos. E se ele quiser abrir mão de uma casa na praia, se ele quiser abrir mão de um bem ou abrir mão de alguma coisa, e se isso for juridicamente possível, por que não? Né? Porque os E meus também honorários entender vão o que o abaixar, cliente quer com isso. Oi? porque muitas vezes é porque os meus honorários vão ser menor, porque eu coloquei uma condição ali que eu poderia ganhar em cima daquilo ali. Então, eu falo para as pessoas, eu falei, então arranja outra forma de cobrar, né? Arranja outra forma para equilibrar a relação. Uhum, exatamente, exatamente. Né? E às vezes isso que a pessoa está fazendo, tá, né, o fato dela querer apenas aquilo que ela está dizendo é o que para ela é justo. E a gente não entende a justiça. Né? O que é justiça? O que é a justa medida? Né? É justo para quem? Em que sentido? Com aquilo que ela vai receber, ela vai realmente sentir que ela tem paz no coração, porque também aquela atitude pode ser, eu quero compensar algo que essa outra pessoa fez, ou realmente, às vezes eu quero me livrar. Lógico, a gente precisa entender o contexto geral de cada cliente, né? De cada pessoa que cada pessoa está trazendo. Né, Sim. dentro de todos esses emaranhados que a gente está falando aqui. Né? Você falou da transferência e contra-transferência, né? Quando é o adulto para a criança. Então, a gente chega, os clientes chegam nos escritórios, muitas vezes como crianças também, como pessoas que querem ser ajudadas, como pessoas também pequenas, né? Eu falo assim, observa quando o cliente diz assim, eu já fui em vários advogados e nenhum me deu aquilo que eu queria. Você, doutora, eu estou confiando que você vai fazer isso para mim. Percebe? Uau, Então, que tem, peso! tem um jogo de manipulação também, né? E também um jogo de, assim, para aqueles que não entendem, vão assumir aquela contratransferência para si. Né? Então, Sim. vou falar, peraí, não, mas esses advogados não fizeram isso por você? Pode deixar que eu vou fazer. E nesse momento, você, além de você ter julgado aqueles outros profissionais, porque você não sabe o que aconteceu nessa relação, você assumiu essa contratransferência.
e você se colocou nesse lugar de querer fazer mais. E aí você se sente maior, inclusive, que esses outros ajudadores. Né? E aí a sua ajuda, muitas vezes, que deveria ser olhar para a questão do cliente, né? E olhar para o cliente, porque muitas vezes todos aqueles advogados que vieram, inclusive você, não fez aquilo que ele imaginava que podia ser feito, Imaginava. né? Então, eu falo que muitas vezes as pessoas me procuram e a gente tem uma conversa, tudo, e a pessoa fala assim, eu acho que eu já resolvi. Já Uhum, né? Porque a gente, com a abordagem sistêmica, a gente tenta trazer ela para esse olhar de adulto e uhum. outra, a gente tenta mostrar para ela quantas possibilidades tem para ela resolver aquilo. E quando você falou de o que é justiça para você, a gente fala da outra ordem, a empatia, questão da empatia, onde você olha para o cliente e tenta entender quais são as crenças, né? Qual foi a história que veio ali por trás para que ele chegasse até onde chegou. Né? Eu Sim, acho que também isso faz com que a nossa ajuda seja um pouco mais eficiente nessa questão de você escuta, né? Você exercita o poder da escuta, lógico, a questão da escutativa, mas você também escuta por que ele chegou até ali? Por que aquele conflito aconteceu? Muitas vezes as pessoas, os advogados, tendem a ignorar essa parte, né? Ah, essa parte não é relevante, né? O porquê que aconteceu tudo isso não é relevante. O que é relevante é que ele chegou com esse problema jurídico. É o conflito jurídico que é relevante. E muitas vezes, por sim, trás desse conflito jurídico, há uma série de outros conflitos aí emocionais, sentimentais e de a questão da família. Esses dias eu dei um exemplo falando assim: imagina uma pessoa que na família dela nunca se separou, ninguém se separou. E aí ela está passando por uma situação tão conflituosa em casa, tudo, e de repente ela tem que procurar um advogado para falar: eu preciso separar. Ou o outro, a outra parte, vai, procura um advogado, entra com um divórcio litigioso, porque essa não admite separar, e aí ela chega para você e fala assim: então, ele quer separar, mas. E aí, se você não souber toda a história dela, imagina o movimento, qual o movimento tão grande que ela está fazendo contra o sistema de se separar, né? Então, ela vai exatamente. lutar todos os dias para que não se separe, para que isso não aconteça. Ela quer ser fiel ao sistema dela. Sim. Né, e também entender o seguinte, que às vezes quando a pessoa chega com essa situação, né, o que ela quer? Porque se ela vai no advogado como uma criança e pede, porque isso já aconteceu comigo, não, eu queria que você, doutora, eu queria que você falasse para ele que eu não quero mais, que eu quero me separar. Aí eu virei para ela e falei assim, olha, essa tarefa não é minha, isso depende de você, Sim, porque é uma decisão sua. E as decisões, quem toma decisões são os adultos. As crianças precisam dos pais para tomar decisão por elas, porque elas ainda não têm condições, né, de decidir. E aí eu disse para ela, olha, esse passo é seu, não é meu. Porque entre os dois ainda não existia um conflito. Ela internamente, ela queria fazer, ela dizia que queria, mas essa decisão não estava tomada dentro do coração dela. Ela sim, queria, ou seja, e aí entra a transferência e contra-transferência e o jogo, né? Então, o que ela quer com isso? O que ela quer com o advogado? E se eu entro nesse jogo, o conflito, ele se torna meu. Porque sim, a outra parte, ela vai vir para cima de mim como se eu fosse uma pessoa que estou tirando algo dela, sim. né? Então é uma relação em que não tem um adulto ali consciente, né, do que realmente quer. E esse trabalho que a gente faz das ordens, né, de entender as ordens e todos conhecer os relacionamentos, os contextos, faz com que a gente possa trazer naquele momento essa reflexão para o cliente. Então eu pergunto, mas o que você quer com isso? O que você espera de mim? E essa é uma pergunta que eu faço também.
O que você espera de mim? Tá? E com a resposta, eu vou entender em que lugar essa pessoa está Sim, e trazer ela para o adulto, para que eu possa conversar com ela. sim, com certeza. Hum. Né? Outra questão, Fabi, é a questão que a gente sempre cai quando fala de ordens da ajuda, a questão polêmica que todo mundo fala assim, que eu acho que está muito ligada à transferência e contra transferência. É, eu tenho dificuldade para receber honorários. Eu tenho Hum, dificuldade para receber. As pessoas não me pagam, né? Eu tenho dificuldade para cobrar. Eu já ouvi muito. Eu ouvia o Marcelo. Aí você falou agora há pouco, você falou assim, da questão do pano de prato, né? E quantas vezes, né, o Marcelo chega em casa com algo, sabe assim? Um pacote de bolacha, um pacote de não sei o quê, um pedaço de leitão, sabe? Umas coisas inusitadas, né? sim, Ah, eu fiz agora nem tanto, porque ele, como ele agora está trabalhando na prefeitura, não acontece tanto isso, mas antes acontecia muito, né? Então as pessoas pagavam como podiam, né? E eu vou falar para você que ele recebia como podia. Então, você tem o leitão, é o leitão que vai lá para casa. Né? sim. Então, essa questão do honorário está muito ligada a essa questão da transferência contra transferência, porque é o lugar dessa pessoa. E a gente sabe que criança não lida com dinheiro, né? Não sabe Criança lidar não com dinheiro. paga. E Não ainda vão paga. ser os clientes que mais vão nos exigir. Porque se eu Sim, coloquei esse cliente nessa condição, ele é uma criança que está exigindo. sim, Ele vai te cobrar mais do que aquele que está te pagando. sim. E aí precisa entender a nossa também, a nossa permissão em receber, em cobrar daquele cliente, em dar para o cliente esse lugar de adulto. Né? Será que eu também, quando estou atuando, eu me sinto seguro com aquilo que eu estou fazendo? Sim. E aí eu olho para o meu cliente e vejo ele também maior, porque a contratransferência não é só do cliente com a gente, mas é Não, nosso para tem. com o cliente. Sim, Então, se eu olho para o cliente, eu sinto que esse cliente é maior do que eu, e eu me sinto inseguro com aquilo que eu estou fazendo, acreditando que eu precisava fazer mais e que eu não estou fazendo o suficiente, em que lugar que eu estou? Talvez eu é que esteja no lugar da criança, olhando para os meus pais. Então, ó, isso é assim, tem muito assunto, né? Ordens da ajuda, todas as relações humanas, isso não é estático, é isso que a gente precisa entender. A gente traz conceitos no livro, mas o viver realmente o sistêmico é o dia a dia, é o que a sim. gente percebe nas relações, é o olhar que eu tenho. Nossa, mas o que essa pessoa está querendo me trazer, né? E é Eu vou uma fazer aqui, construção. Mari, uma propaganda, Ah, né? Eu vou trazer aqui o livro do pensamento sistêmico. esse Então, livro é maravilhoso. tenho aqui os meus colegas que me ajudaram, né? Aqui também no livro. Então, a gente tem outros coautores aqui muito queridos. No meu artigo aqui, eu trago as ordens da ajuda também. E falo, na verdade, trago até a sexta ordem, que na época foi até a Clara, falou assim, não, a sexta ordem, né? Eu lembro isso um tempo atrás. E a gente traz aqui a sexta ordem, a gente fala um pouquinho do que é essa intenção, como é que a gente pode praticar algumas habilidades, e a gente coloca um pouco que é a observação, a percepção, a Fabi, compreensão, mostra a capa de novo do livro. A Fernanda tá perguntando. Olha lá, ó. pensamento sistêmico. É organizado Então, pela própria Fabi. é, então aqui a gente tem um pouquinho falando, né, sobre as habilidades do advogado, a gente fala um pouquinho da postura sistêmica. Então, talvez vocês possam aqui ter um pouquinho de compreensão sobre esses princípios. Lógico que, como a gente está falando, a importância de internalizar e viver no dia a dia, né? Saber como eu posso me comportar melhor em determinadas relações, né? Sim, com certeza. Fabi, muito Ah, obrigada. eu adoro. Tá acabando nosso tempo, né? Falta 5 minutinhos. Muito obrigada. Você é sempre maravilhosa, sempre uma aula.
Falar com você é sempre uma aula, sempre é um aprendizado. E eu falo assim, para todo mundo que fala sobre direito sistêmico, uma das coisas que eu aprendi com a Fabi, com a Cornélia, é que sempre o direito sistêmico vai ser o seu direito sistêmico. Porque todos esses conceitos, todas essas ordens, tudo que o Bert traz e que outros pensadores trazem, é aquilo que faz sentido para você, mistura aí com o que você tem dentro de você e aí faça disso a sua postura. É um ser, né? É um ser sistêmico. Não é só uma questão de, hoje eu vou vestir esse cliente, agora eu vou vestir essa capinha sistêmica aqui, e daqui a pouco eu vou vestir a capinha do litígio. Não é assim. É um movimento Não. de dentro para fora, é um movimento de autoconhecimento. Semana que vem a Bianca Pissato vai estar aqui, maravilhosa também. Vai falar sobre justamente Minha isso, esse amiga. movimento de dentro para fora, né? De autoconhecimento. Então, como é que eu adquiro? As pessoas falam, como é que você adquiriu a postura sistêmica? Então, é um movimento de construção, né, Fabi? É um movimento de Vivendo. estudo, exatamente. Estudo, vivência, experiências, as minhas experiências, porque é na prática que a gente vê isso, é na nossa família, começa um processo interno, então é na nossa família, nas nossas relações que a gente vê toda essa transformação para que a gente possa ajudar o outro de uma forma melhor, né? Com certeza, com certeza. Gratidão, Mari. Eu adorei fazer essa Obrigada. live Com também, falar você, um pouquinho Fabi. com vocês, né? Então, quem quiser também saber um pouquinho mais, Mari, vou aproveitar para fazer aqui uma propaganda. A gente está À aí vontade. com a Sociedade Brasileira de Direito Sistêmico, tem novos cursos, os cursos online agora. Então, esse módulo mesmo de ordens da ajuda, a gente está fazendo online. Então, quem quiser participar, quem quiser conhecer, amanhã eu tenho um encontro de constelação, a gente vai falar de vida, trabalho e prosperidade. Então, quem quiser participar também, Não ainda dá segue tempo. ainda a Sociedade Brasileira de Direito Sistêmico, sigam a Fabi também, sigam, né? Eu faço a ponte, se eu faço uma ponte, fala Em comigo breve nós quando eu. estaremos aí em Poços também, né? A gente faz essa ponte para que as pessoas consigam olhar de forma diferente aí, tá É bom? isso aí. Beijo, Fabi. Gratidão, Mari. Beijo para todos vocês.